Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao evento Mulheres na Gestão da Pecuária Leiteira, uma parceria realizada entre a Agromulher e a Ideagri. E na nossa segunda palestra vamos falar sobre nutrição com a querida Poliana Rota, que será palestrante de agora com vocês. Poliana Rota é zootecnista pela Universidade Estadual de Maringá, possui mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, também é professora adjunta de nutrição e produção em bovinocultura de leite, também pela UFV. Trabalha com nutrição e produção de bezerras, novilhas e vacas leiteiras. E atualmente coordena o programa de família do leite. Poliana, seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui com você hoje e fico muito feliz, da sua formação em ter sido de Viçosa, porque eu também estudei lá, fiz mestrado e graduação lá, que é uma universidade excelente, assim como outras, Seja muito bem-vinda e, pessoal, a Poliana vai falar sobre nutrição de vacas leiteiras em confinamento e o uso do DDG para substituir o farelo de soja e milho. Então, fiquem ligados, Poliana, seja bem-vinda. E agora, passo a palavra também para a nossa mediadora, Udi. Beijo para vocês. Olá, pessoal. Boa tarde, galerinha que está no YouTube. Boa tarde, Poliana. Seja muito bem-vinda, tá? Espero que todos estejam muito bem e também estejam prontos para essa palestra que acontecerá agora e garanto a vocês que será incrível, Vamos mergulhar agora no mundo da nutrição animal. Buscar alternativas para a alimentação animal como forma de ganhar eficiência e produtividade é extremamente possível. A utilização do DDG para substituir o farelo de soja e milho na ração bovina pode diminuir o custo da produção e da sua propriedade. Um melhor entendimento do comportamento alimentar, combinado com contínuos esforços nutricionais, é essencial para que os produtores possam projetar e manejar seu sistema de produção, de forma a permitir que suas vacas maximizem o potencial da dieta fornecida, melhorando dessa forma a saúde, a produtividade e o bem-estar. E para ter essa nossa conversa de forma majestosa, pessoal? Eu convido a Poliana, que está aqui conosco, a Poliana Rota, zootecnista pela Universidade Estadual do Maringá, mestre e doutora pela UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, trabalha com nutrição e produção de bezerras, novilhas e vacas leiteiras. Coordena o programa Família do Leite, uma mulher preparadíssima, gente? Então, a gente vai aproveitar bastante e vamos aí explorar os potenciais de Poliana para que a gente também possa evoluir e entender um pouco mais. Ela vai falar conosco de uma forma bem respaldada sobre nutrição de vacas leiteiras. Seja bem-vinda, Poliana. O palco online é todo seu. Obrigada pela apresentação. Obrigada novamente a Heloíse, que me fez esse convite, a Ideagri, ao Agromulher. Estou muito honrada mesmo de fazer parte da programação de vocês. E vamos falar agora, pessoal? Vou colocar aqui minha tela no máximo aqui, para que todo mundo possa enxergar direitinho. Vamos direto para o assunto, que é a nutrição de vacas leiteiras em confinamento e o uso do DDG para substituir o farelo de soja e o milho. Então, essa apresentação, ela tem mais ou menos aí uma previsão de 60 minutos, um pouquinho mais. Para não ficar muito cansativo, nós vamos parar na metade, mais ou menos com 30 minutos, para a gente ganhar um fôlego aí. Vou responder as perguntas de vocês nessa primeira metade e depois a gente retoma para o final da palestra. Então, antes de a gente chegar realmente no confinamento, a gente tem que entender o porquê confinar. Por que a gente vai tirar lá as vacas do pasto, colocar as vacas no confinamento? Então, a palavra confinamento, geralmente, para quem não é da área ou para quem está começando agora, ela pode ser até mal interpretada, de falar, vamos confinar as vacas. Só que existem várias características, vários fatores que nos levam a confinar os animais, a confinar as vacas de leite. Porque a produção de pasto, ela apresenta vários desafios. Por exemplo, uma menor produção de leite a pasto do que em confinamento. Mastite é mais presente na época chuvosa, principalmente. Essas vacas vão produzir menos leite, possivelmente porque também, além de comer menos, elas terão mais estresse térmico, o que também pode prejudicar aí muito a reprodução desses animais. E ainda, dependendo da raça que você usa e da região que você vai estar aí no Brasil, você pode estar tendo também na sua propriedade problemas com carrapato, com tristeza. Então, esses são os principais fatores que nos levam a pensar em confinamento de vacas leiteiras.
E aí, o confinar, ele acaba sendo uma alternativa, né, para gado, principalmente mais especializado. Então, aqueles produtores já começam a investir mais em genética, a fazer inseminação artificial, eles passam a ter vacas, então, um gado mais puro, né, mais voltado para a raça holandesa, ou então para a raça Jersey, por exemplo, mas principalmente a raça holandesa, e esses animais acabam enfrentando aí muitos obstáculos quando são mantidos no sistema a pasto em clima tropical, né? Que é um exemplo aí ao fundo de uma vaca, de uma novilha, na verdade, aí no barro, né? Que é muito presente nessa época do ano agora, que é bem chuvosa. E aí, só para contextualizar, então, esse confinamento, a gente tem basicamente duas opções no Brasil, né? Que é o compost bar, vem crescendo muito. A boa parte das fazendas leiteiras que optam em confinar suas vacas estão optando pelo sistema de compost bar, que apresenta um menor custo inicial aí, de implementação, né? Quando você compara um compost bem feito com um freestyle bem feito, esse custo inicial, ele dependendo da região, tende a ser menor. A gente pode aproveitar o adubo, né, pela compostagem nas áreas de lavoura. Os animais, eles ficam mais limpos desde que o manejo da cama seja bem feito. Não que no freestyle não vai ficar, mas se os dois forem bem feitos, a gente tem animais mais limpos ainda no compost bar. Além disso, né, que é um dos principais motivos aí, é diminuir os dejetos gerados, né? Então, devido a essa presença da cama do compost, a gente pode reduzir aí de 50% até 70% os resíduos que iriam lá para uma chorumeira, e a gente sabe muito bem que isso é uma dor de cabeça na fazenda. Então, compost bar seria mais ou menos isso. Para quem quiser entender um pouco mais, esse ano a gente lançou o Manual Técnico de Construção e Manejo de Compost Bar aqui na UFV. Esse manual, né, devido à pandemia, a gente inclusive disponibilizou ele de forma gratuita, tá? Então é possível você entrar no nosso site, no site da Família do Leite, e baixar esse manual. Lá vocês vão ter, então, esses detalhes de medida, de como manejar corretamente, né? Aqui é simplesmente um contexto geral. E o freestyle, esse seria a segunda principal alternativa de confinamento. Eu gosto muito de freestyle, particularmente, né? Ele tem um menor custo de manutenção, né? A gente vem enfrentando problemas aí com o compost na relação de material para cama. Não é tão fácil de encontrar, dependendo de onde você esteja, da época do ano, então esse pode ser um gargalo. E também a questão aí, né, de você colocar mais vacas por metro quadrado, né? Então aqui você consegue otimizar melhor o espaço que você tem. Mas enfim, são duas opções excelentes para confinamento, as duas funcionam muito bem, se bem feitas, né? Independente delas, as situações que eu vou abordar para vocês aqui hoje, voltadas para a nutrição, funcionam muito bem, tanto para o compost como para freestyle, né? Então, independente do sistema, a nutrição, ela sempre deve ser otimizada, porque a depender da fazenda, a gente sabe que esses custos com a nutrição chegam aí até 70%. A gente tem de 50% a 70%, dependendo do caso. Então, é um custo muito elevado. Então, fazer uma nutrição bem feita, fazer ajustes que realmente vão refletir em produção de leite é essencial. Aqui talvez seja um dos grandes segredos, né, para o sucesso da atividade. E a gente sempre se baseia, quando a gente fala em nutrição, no NRC, né, que é um sistema norte-americano de exigências e de nutrição de gado leiteiro, muito voltado para a raça holandesa. No entanto, o NRC, a última publicação dele é do ano de 2001, então nós estamos aí 20 anos atrasados em termos de publicação, fora que o NRC cita estudos que aconteceram bem antes disso, né? Então, são estudos já de 30, 40 anos. Então, de uma forma ou outra, né, a gente está um pouco aí, o sistema, na verdade, que a gente usa está um pouco desatualizado e acaba não predizendo corretamente aí a produção de leite para rebanhos que são muito especializados, visto que naquela época, né, não era tão fácil de encontrar rebanhos aí com média acima de 40 litros por dia. E hoje isso acaba sendo mais comum, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Então, quando a gente fala aí de rebanhos que a gente quer chegar em médias altas, né, 35, 40 litros por dia, a gente acaba tendo problemas com estimativa de consumo, com a exigência de proteína, minerais, entre outros. Né? Então, apesar desse ser o nosso guia, a gente sabe que a gente também precisa olhar para novos estudos, novos experimentos que são conduzidos, para a gente ter atualizações mais precisas. Aqui, como sugestão de leitura, né, que está em português, né,
visto que o NRC está em inglês, a gente publicou também em 2019 esses livros, essa coletânea que está disponível na editora da UFV, para quem tiver interesse, que é muito voltado para nutrição de vacas e para cálculo de ração. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, aqui também está uma sugestão de leitura. Muito bem, vamos começar então com a divisão de lotes, né? Então, entendida essa questão do confinamento, né, da importância de se confinar o gado, o primeiro ponto importante é a gente dividir os lotes de tal maneira a fornecer aquilo que o animal precisa, a otimizar, né, o recurso alimentar, que a gente sabe que está muito caro, e também a produção de leite desse animal. E por mais que a gente, né, faça aí 2 lotes na fazenda, às vezes 3 lotes na fazenda, a gente ainda cai em problemas como esse aqui que eu trouxe para vocês. Então, essa aqui é uma foto já que eu tirei em uma fazenda, tem, acho que 2 anos já essa foto, se não me engano, mas o exemplo ele vale, né, que é o seguinte. Aqui em destaque a gente tem a produção de leite desses animais, né, então aqui em destaque o primeiro é uma média de produção dessa vaca de 37 litros, e aqui outro destaque com uma média de produção de leite de 15 litros. Então, ambas estão aí no mesmo lote, né? Então, esse aqui é o lote pós-parto. Então, nesse lote pós-parto, observe como é difícil, né, a gente formular uma dieta para ele, porque eu tenho muita discrepância de produção desses animais. É claro que vai depender muito do dia de lactação, a gente sabe que a vaca vai aumentando a produção de leite, mas mesmo assim existe uma variância aqui genética muito grande, que com certeza está influenciando na lactação desses animais. Então, quando eu faço a média desse lote, eu tenho uma média de 23 litros. Né? Então, lá no meu programa de nutrição, eu vou fazer lá que esse lote está com 23 de média. No entanto, né, eu vou lá gerar, então, uma dieta com uma quantidade de silagem de milho, de feno, de ração, a composição desse ração para atender 23 litros de média. Só que no mesmo lote, eu tenho uma vaca de quase 38, indo para 40 litros, e uma de 15. Então, a de 15 vai receber mais comida do que ela merece nesse momento, e a de 37 vai receber menos. Então, eu estou correndo o risco de não fornecer uma nutrição adequada para essa de 37 e de fornecer alimento em excesso para a de 15, né? Então, a divisão de lote, quando a gente considera apenas a produção de leite aqui, né? Na verdade, mesmo considerando a produção de leite, a gente vê que tem falhas, porque a gente não consegue realmente fazer agrupamentos que possam satisfazer todos os animais do lote. Esse aqui é um outro exemplo de um lote aqui de vaca de alta produção. A média aqui estava em 38 litros, mas também nesse lote eu tenho uma vaca de 50 litros e eu tenho uma vaca de 24 litros no mesmo lote. Então, também tenho aqui de 27 litros, né, outro exemplo, tenho aqui de uma mais alta produção de 47 litros. Então, esses animais acabam dando uma média de 38, vou formular uma dieta para 38, só que eu vou estar dando menos comida do que essa de 50 merece, então ela vai ter que ser eficiente na hora do coxo para comer aquilo que ela precisa, e essa aqui de 24 na média, ela pode comer mais do que ela merece. Né? Então, eu vou engordar essa vaca, ter um problema de score corporal elevado, que mais para frente eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, observem que é difícil. Né? Agora, imagina você então chegar numa fazenda que tem um freestyle ou um compost que não tem nenhuma divisão, que todas as vacas ficam misturadas. Né? Se aqui com divisão já é difícil, imagina então aquelas fazendas que não dividem. Mas qual que é a maneira, então, que eu teria aí, né, para acertar 100%? Bem, as ordenhadeiras robóticas, elas também nos ajudam com o fornecimento de ração no momento da ordenha. Então, talvez essa seria que a única forma de fornecer exatamente o que a vaca precisa ou merece. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade. Apesar de estar crescendo muito no Brasil, o número de ordenhas robóticas é muito novo e ainda atende poucas fazendas no Brasil. Então, não é esse o caminho, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um trabalho que testou vários métodos de divisão de lotes, né? Como, por exemplo, a produção de leite corrigida para 4% de gordura. Então, você vai corrigir o fator energético, né, da gordura do leite. O mérito leiteiro, que leva em consideração a produção de leite e o peso do animal, dias em lactação, o mérito leiteiro pelo dia de lactação e 2 métodos de cluster, né, que é um método mais sofisticado, mais difícil de ser feito, que vai levar em consideração a quantidade em consumo de matéria seca que esses animais precisam, né,
devido a uma produção X, ou então FDN. Então, ele avaliou que 7 métodos para ver em qual deles as vacas responderiam melhor. E ele testou 2 grupos ou 3 grupos, 2 ou 3 lotes. Observem que a barra escura, aqui preta com bolinha, né, é a barra com 3 lotes. Então, a primeira coisa que a gente conclui é que 3 lotes, ao invés de 2 lotes, eu vou ter um ganho, tá? E aqui em dólar por vaca por ano, bem maior do que quando eu trabalho com 2 lotes. Então, a primeira conclusão, é possível na sua propriedade fazer 3 lotes? É possível onde você trabalha, onde você atende, fazer 3 lotes? Essa divisão a mais vai com certeza otimizar o alimento que você está fornecendo para esse animal e com certeza ela vai responder em mais leite ou então você vai economizar em ração, né, em comida. Além disso, os métodos com melhores resultados econômicos, né, e aqui tanto para 3 lotes como para 2 lotes, foram os métodos de cluster, aonde se avaliava ali o consumo, a necessidade de consumo de matéria seca e de consumo de FDN desses animais. Então, quando a gente faz só por produção de leite, que é esse aqui, ó, observe que tem um menor income overfeed. O que é isso? Seria o retorno econômico dessa vaca sobre o que é dado de comida para ela. Que aqui no Brasil seria mais ou menos a receita menos o custo de ração, que é o RMCR, que a gente usa bastante. Né? Então, fazer mais lotes e especificar um pouco mais para atender a necessidade do animal vai te trazer um lucro maior. Né? O que seria esse lucro, então? Então, se eu passar, por exemplo, apenas de produção de leite com 2 lotes, para a método de cluster com FDN para 3 lotes, eu vou ter um retorno, né? Seria praticamente um lucro que essa vaca vai te deixar de $100 a mais por ano nessa situação desse experimento. Né? Se a gente trouxer isso para o Brasil, não vai ser simplesmente multiplicar isso por 5, né, que está o valor do dólar, mas nos dá um direcionamento do quão mais vantajoso é fazermos 3 lotes e talvez não apenas considerarmos a produção de leite para divisão de lote. Muito bem. Um outro ponto importante é como a gente fornece a comida para os animais aí que estarão no confinamento, né? E a gente tem basicamente 3 opções. Fazer separado, então é você colocar a silagem de milho lá no coxo e a ração na hora da ordenha. A gente sabe que isso acontece muito para pequenas propriedades, né, principalmente. É você fazer o TMR, né, que é muito falado aí, TMR, que é uma sigla em inglês, de Total Mixed Ration, que é a ração totalmente misturada. É fazer ela de forma parcial, então você não usa um vagão, você coloca por cima, e Malemar faz essa mistura, tá? Ou então você fazer realmente a mistura, e você precisa comprar um vagão para fazer isso. Visto que a mistura de forma manual, quando você vai lá, tenta com a mão misturar, ou então com garfo, não é eficiente. Você não mistura isso direito. Né? Então, a TMR, ela exige que você compre um vagão forrageiro. Esse gráfico, ele mostra pra gente, talvez um problema que a gente acaba não se atentando muito, que é o nitrogênio ureico do leite. Né? O nitrogênio ureico do leite, ele diz muito sobre a nutrição, sobre a dieta dessas vacas. Vários nutricionistas e o pessoal que mexe com reprodução, eles acham prudente trabalhar com esse NU por volta de 16 miligramas por decilitro. Alguns até 12 miligramas por decilitro. Numa revisão recente que eu fiz aí, procurando na literatura, eu encontrei valores entre 17, mais ou menos. Então, vamos considerar que o 16 seria um valor de segurança, né, pra gente. Mas aí você, né, se você quiser adotar o 12, você vai adotar e vai olhar aqui pro 12. Observem que esse quadradinho branco é a ração separada da silagem. Então, quando a gente fornece ração separada da silagem, não faz a mistura, a gente está fazendo o quê? Aumentando o valor do nitrogênio ureico do leite, e esse vai ter um problema na reprodução, porque ele vai acidificar o útero, então vai diminuir um pouco o pH uterino, prejudicando a reprodução, a taxa de concepção desse animal. Então, ao invés daquela vaca emprenhar, ela vai demorar um pouco mais, né? Ou talvez não consiga. Além disso, além de ser maior esse valor, ele oscila muito. Então, hora tá alto, hora cai um pouquinho, cai mais um pouco, sobe de novo. Isso porque você não tem padrão no fornecimento da comida para sua vaca. Né? E aí a vaca vai escolher o que ela quer comer, da quantidade que ela quer comer. Né? E a fermentação ruminal vai ser prejudicada com isso. Então, esse é um grande problema. Quando a gente fornece a TMR, que são os quadradinhos pretos, observem que o valor vai ficar aqui em torno de 10, 12, 9, 12. Então, ele é um valor, né, que não oferece risco,
para a reprodução desse animal e nos informa que a dieta está bem balanceada em níveis de proteína e de energia, justamente porque a vaca não teve opção de seleção, ela foi obrigada a comer aquilo que estava daquela forma que você ofereceu, porque ela não consegue separar, vai comer o feno agora, silagem ou a ração, tá? Então, esse é o ponto positivo. Além disso, né, quando a gente pensa em consumo de matéria seca, se tratando de mesmo rebanho, se tratando de mesmos alimentos, a gente tem um potencial maior aqui dessas vacas comerem mais. Né? Então, na TMR, elas comem mais do que no parcial e também do que a dieta fornecida de forma separada. E aqui, avaliado ao longo de 4 meses, a gente observa que para a TMR não existiu variação de consumo em 4 meses de avaliação. Aqui, para o parcial, teve variação. Então, observem aqui, ó, letra A, B, B e A, então variou. E também variou quando a gente forneceu a dieta totalmente separada, tá? Então, influenciou o consumo, influenciou o nitrogênio líquido do leite e vai também influenciar o leite, né? Talvez aqui a gente consiga enxergar melhor esse problema e como que um vagão talvez se pague aí a um médio prazo, até curto prazo. Então, olhem só, aqui antes do ajuste, essas vacas produziam 45 litros de leite. Depois do ajuste, agora eu vou colocar TMR, agora vai ser o parcialmente, ou então agora vai ser tudo separado, a gente observa aqui, naturalmente as vacas vão caindo a produção de leite, isso é normal, né? Vai chegar no pico, depois vai cair, só que a queda é muito maior para quando a gente fornece aqui no branquinho separado, ou então parcialmente misturado, mostrando que, né, um vagão numa fazenda, ele vai com certeza se pagar aí num curto espaço de tempo, não só pela mão de obra que você vai otimizar, mas porque você vai fornecer uma dieta para esse animal que vai resultar em maior produção de leite. Então, estamos falando de confinamento, talvez seja a hora, né, para quem não tem, de começar a pensar na aquisição de um vagão. Esse tópico de resfriamento, apesar de não ser nutrição, eu quis trazer ele porque ele é muito importante para explicar depois os efeitos da nutrição, que a gente não consegue resolver, né? Então, às vezes, a gente formula uma dieta que no papel está perfeita, só que as vacas não consomem, ou então, mesmo consumindo, ela não consegue converter isso em leite. Então, aqui é falar um pouquinho sobre a importância de resfriar vacas no período seco. Né? Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, só que eu vou destacar aqui a questão da Flórida, que é muito parecida com o Brasil, né? Com o clima tropical, que é bem quente. E aqui são os vários estados dos Estados Unidos, mas com destaque para a Flórida, né? Que fica mais para baixo, né, dos Estados Unidos, que apresenta 250 dias de estresse térmico para as vacas holandesas. Né? Então, pegando um ano aí, só 50 dias não serão estressantes para essas vacas em termos de condição climática. Né? Aí, a depender do estado, existe essa variação. Os Estados Unidos é predominante clima temperado, um clima mais frio, mas então, pegando isso e trazer isso para o Brasil, né? Como que as nossas vacas estariam em termos de condições térmicas? Com certeza, elas passam boa parte do ano, né, passando a estresse térmico. Né? Então, a vaca holandesa, o ideal seria ficar lá por volta dos 15, 16 graus, 17, 18 no máximo, só que a gente sabe que no Brasil não é bem assim. E quando a gente fala em período seco, a gente está preparando essa vaca aí para parir, aí que essas vacas costumam não ficar confinadas mesmo, elas são levadas para um pasto, para piquetes, então elas acabam ficando aí o ano inteiro, né? Durante o ano inteiro, essas vacas, elas estão sob condições de estresse. E o ponto que eu trouxe aqui é para reflexão sobre o investimento que se faz para resfriar essas vacas. Então, aqui foram avaliadas diversas situações, tá? Com preço de leite variando, então preço baixo, igual 34 centavos, né, de dólar, ou então 54 centavos de dólar. Esse segundo valor é o aumento que se tem na produção de leite quando você resfria essas vacas no período seco e vai, então, avaliar a produção de leite dela depois que ela parir, tá? Então, numa condição que ela aumenta 1 litro ou 1 quilo, 3 quilos, 5 quilos de leite. E esse terceiro valor é o investimento que você faz por vaca quando você aloja esse animal, em termos de confinamento e comprando ventilador e aspersão para molhar essas vacas, né? Então, tem várias situações aqui. Ou seja, você vai fazer um sistema mais simples, vai lá gastar $1.500, né?
Lembrando que está em dólar aqui, mas vamos não converter esse valor, tá, gente? Porque no valor, aqui no Brasil, a gente consegue fazer isso por muito menos. Vamos simplesmente entender que tem como a gente resfriar essas vacas, né, com valores aí de confinamento, de resfriamento, que podem variar bastante, dependendo do que você quer construir. Mas fato é, quando a gente tem, né, situações de dias aqui de estresse térmico, por exemplo, para esse destaque, onde você recebe muito bem pelo leite, essa vaca pode aumentar até 5 quilos de leite depois do parto, tem vários estudos que mostram isso já, e você faz um investimento aqui um pouco intermediário, né, entre 1.500 a 3.500 dólares, tá? Mais uma vez, não vamos converter isso em real, porque não é a realidade simplesmente converter em real. Mas é o impacto que tem na questão do investimento que você faz. Então, esse investimento aqui, ele se paga muito, porque isso aqui é o que a vaca vai te trazer depois de margem líquida por ano, né, com você resfriando ela. Então, essa vaca, né, ela pode trazer aqui 200 dólares de lucro quando você resfria ela, mesmo com o investimento que você fez, tá? E aqui, é claro, recebendo mais pelo leite, mas se você recebe menos, né, você pode pegar essas barras aqui embaixo, ou se a sua vaca não tem muito potencial genético, ela vai produzir 3 quilos a mais, você pode considerar essa linha pontilhada aqui, né, mas se você vai ter retorno financeiro, tá? Então, esse que é o recado. Mesmo que esse investimento de início pareça ser alto. Se você já tem um freestyle, já tem um compost, que tem espaço para essas vacas ficarem, você não precisa construir isso, você vai só resfriar essas vacas, aí aqui então também tá nessa simulação, aonde aqui são os preços do valor do leite recebido, o quanto a mais que essa vaca vai te dar de leite, e aqui, mesmo que no ano se tenha aí 10 dias ou menos de estresse térmico, esse investimento vai se pagar. Mesmo numa situação que esse produtor vai receber um pouco menos pelo leite e essa vaca vai aumentar só 1 quilo a mais na média, tá? Então, mesmo assim, ainda essa vaca vai te deixar um lucro aí por ano do que quando você não resfria. Então, é muito importante pensarmos nisso, porque talvez de nada, ou não é que de nada, mas a nutrição vai ser melhor otimizada e acurada quando a gente resfriar essas vacas também. Outro ponto importante que vai afetar a nutrição depois é quanto tempo que você deixa essa vaca seca, né? Então, o período seco desse animal. Vamos considerar aqui 3 situações. Então, uma onde o produtor não dá período seco nenhum para o animal, então ele vai emendar uma lactação na outra, que é esse momento zero aqui, ó, aonde essa vaca, aqui nessa pontilhada, ela vai diminuindo, né, a produção naturalmente antes do parto, mas ela não é seca, tá? Ela continua aqui depois produzindo e vai produzir o quê? Bem menos leite do que aquela que foi seca, né, por 60 dias. Né? Aquela que é seca por 30 dias vai ter uma produção intermediária, que por volta de 40 litros por dia. E essa aqui de 45, né, para esse experimento. Então, essa duração também é muito importante para refletir depois em bom desempenho desses animais. E não vai adiantar muita coisa a gente querer mudar a dieta, né, para glicogênica ou lipogênica, porque esse estudo mostra que o balanço energético negativo, ele vai ser bem maior para essas vacas que ficam secas aí por 60 dias, então é um pouco inevitável a gente não ter esse problema de balanço energético negativo, isso vai acontecer logo após o parto. Agora, ele vai ser bem menor quando você não secar a vaca, só que essa vaca que não é seca, ela vai produzir muito menos. Né? Então, a questão do balanço energético negativo, apesar de não ser o nosso foco aqui, é importante falar que a gente vai ter que cuidar principalmente do score corporal desse animal e que aqui dietas glicogênicas ou lipogênicas para vacas de grande potencial de leite, como são essas de 50 litros, acabam representando aqui a mesma intensidade de balanço energético negativo. Voltando um pouquinho para o score corporal. Então, a nutrição, ela pode ajudar em muito, né, o pós-parto desse animal, para o animal ser saudável, produzir muito leite. Pode. Só que você precisa controlar o score corporal desses animais. E esse controle não é na hora que a vaca seca, naqueles 60 dias. É antes.
é lá no lote de mais baixa produção, de média produção. Então, é sempre importante você fazer o monitoramento do score corporal, que é uma avaliação subjetiva, né? Você vai olhar para a vaca, né? É claro que existem treinamentos que a gente faz para poder ser mais assertivo, mas você vai basicamente observar a quantidade de gordura que está acumulada nesse animal, né? Então, existem regiões ali, principalmente próximo ao rabo, que é muito visível aquelas dobrinhas de gordura, né? Um exemplo. Então, essa avaliação é importante, porque aqui, manter o score entre 2,75 e 3,25 é o ideal no momento do parto. Tá? Então, vamos pensar no score 3 como ideal. Esse estudo, ele mostra o impacto que se tem quando as vacas, elas não têm esse controle. Então, você deixa essas vacas lá em qualquer lote, comendo muita silagem, muita ração, não estão respondendo em leite, estão respondendo em quê? Em acumular gordura. Né? Então, uma vaca de final de lactação, ela já não produz muito. Né? O que vai acontecer? Se você não controlar a dieta dela, ela vai engordar. E engordando, ela vai ter esses problemas aqui, são problemas de pós-parto, problemas metabólicos, como aqui a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, que é quando essas vacas de alto score corporal, que está na cor preta aqui, acabam tendo uma concentração de triacilglicerídeos no fígado extremamente elevados. E isso 7 dias depois do parto, 21 dias, 35 dias, 2 meses depois do parto, esses valores ainda não chegaram à normalidade. Então, você vai ter vacas, né, com muita gordura acumulada no fígado, o que pode ser um grande problema e um grande entrave para a produção de leite futuro desse animal e para a imunidade desse animal. Né? Um animal que sofre problemas aí no fígado, com certeza, vai sofrer muito mais também com a questão imunológica. Além disso, né, vacas com score elevado também vão ter um aumento de beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, então você pode ter vacas com problemas de cetose, e aqui nefa, né, que também são os ácidos graxos não esterificados, que podem virar aqui um corpo cetônico no fígado, né, mostrando então que essas vacas de alto score corporal terão mais problemas com isso. Então, controlar a quantidade consumida de dieta é o caminho para você controlar o score corporal e ter um score ideal no momento do parto. Né? E o balanço energético negativo, ele vai ser mais intenso, ou seja, ele vai ser ainda mais negativo para essas vacas que são gordas, que têm um score corporal elevado. Tá? Vai ter problema com as vacas de score ideal? Vai também, vai ser negativo, mas a intensidade ela é menor. Além disso, né, muitas pessoas pensam, mas agora eu já perdi, comi mosca, não deu tempo de corrigir o score corporal, posso corrigir na fase de transição, né, que é 21 dias antes do parto, é possível corrigir? Então, esse estudo avaliou vacas que ganharam o score corporal, mantiveram o score corporal ou perderam o score corporal ao longo do período de transição, que é 21 dias antes até 21 dias depois do parto. O que aconteceu com a produção de leite? As vacas que ganharam o score corporal, então elas passaram de 2,5 para 3, então realmente elas estavam precisando ganhar score corporal, elas chegaram no pico de lactação produzindo mais leite. Então foi benéfico para essas vacas ganhar score corporal, mas aqui para parir próximo de 3. Aquelas vacas que tiveram uma perda de score corporal, né, ou então que mantiveram o score corporal, tiveram uma maior quantidade de nefa, que são os ácidos graxos não esterificados, que está relacionado aí com cetose desse animal, com fígado gorduroso. Então, essas vacas podem ter mais problemas metabólicos do que aquelas que ganharam. Mas lembrando que elas estavam magras e você engordou esse animal para ficar no 3, que é o ideal. Além disso, né, o principal corpo cetônico que a gente avalia, que é o beta-hidroxibutirato, também foi maior para as vacas que perderam o score ou que mantiveram. Aquelas que ganharam na fase de transição, né, logo após aqui o parto, tiveram valores menores, indicando menos problemas metabólicos. Além disso, essas vacas que perderam peso, elas tiveram maior incidência de mastite, e as vacas que ganharam peso, maior taxa de prenhez, como é visto nesse gráfico. Então, essa vaca ganhar score corporal vai fazer com que aos 45 dias, que é o PEV, o período de espera voluntário, então, geralmente, nesse período, a gente não tenta emprenhar a vaca, a gente dá um período de descanso para ela, que são 45 dias mais ou menos, a gente vai ter 0% de vacas que não estão ovulando, ou seja, 100%
está ovulando. Quando essa vaca perde peso, né, perde score corporal, porque você formulou uma dieta que não atendeu a exigência dela, ela estava muito gorda, teve que quebrar a gordura, a gente chega com 50 dias aqui depois do parto, ainda vamos ter 20% de vacas que não estão ovulando. Ou então, aqui com 45 dias, a gente vai ter quase 50% de vacas que não estão ovulando. Então, se você deixar a vaca gorda e não formular uma dieta adequada nesse período complicado, além da vaca produzir menos leite no pico, ter mais problemas de saúde, ela também vai ter mais problemas reprodutivos. Ela vai demorar mais para emprenhar. Então, de forma geral, a gente, né, formula aí essa dieta para a vaca no pré-parto com uma proteína por volta de 16%. A gente começa a oferecer uma dieta para ela 21 dias antes do parto, 21 a 30 dias. Normalmente, as vacas recebem de 3 a 4 quilos de uma ração pré-parto, com silagem de milho, pode ter feno também. E as novilhas, mais ou menos 2, aí no máximo 3 quilos de ração pré-parto, mais silagem de milho ou também com adição de feno, né? Então é muito importante a gente ter em mente que é necessário a gente fornecer ração para essa vaca no pré-parto, uma ração formulada especificamente para esse momento, né, para a gente diminuir esses problemas. Último tópico, antes da gente fazer um break aqui para tirar as dúvidas que vocês já possam ter, é a dieta aniônica. Então, ainda nesse período, né, essa dieta aqui, 3 quilos ou 2 quilos para as novilhas, a gente indica que essa dieta seja formulada para ser aniônica. Uma dieta aniônica, ela vai diminuir um pouco ali o pH do sangue, ou seja, a gente vai causar uma acidose metabólica nessa vaca, e essa acidose metabólica, ela vai ser responsável pela ativação de um hormônio, que chama parato-hormônio, que é o PTH, que vai ser responsável pela absorção de cálcio no pós-parto, para que o cálcio da dieta possa ser aproveitado e o animal não precise retirar cálcio do corpo. Então, quando a gente formula essa dieta, a gente está prevenindo a hipocalcemia, também conhecida como febre do leite. Então, essa dieta ela tem que ser negativa. Esse negativo a gente fala no valor de menos 12. Em termos de comparação, uma dieta normal é mais ou menos mais 30. Então, para deixar ela negativa, a gente vai lá na tabela periódica, né? Olha lá os elementos que tem carga negativa. Então, a gente está falando basicamente de enxofre e de cloro. Então, a gente vai colocar fontes de sulfato e de cloreto nessa dieta. É claro que se você tiver uma empresa de nutrição que te atende, né? Você vai comprar esse núcleo pronto. Aqui, né, na universidade, a gente formula o nosso próprio núcleo, então a gente faz o nosso próprio núcleo. Algumas fazendas grandes, né, que têm capacidade grande de compra também formulam e outras compram núcleos prontos, que é mais fácil também de trabalhar, tá? Mas o importante é colocar esse núcleo pré-parto para a gente diminuir esse valor dessa diferença catio-aniônica da dieta, que é o DCAD, diferença catio-aniônica, deixando ela negativa para que aquele hormônio, né, que estava lá em dormência, porque a vaca estava seca, então não precisava de muito cálcio naquele momento, para que esse hormônio volte, então, a trabalhar corretamente. E aí, a gente tem alguns trabalhos até que avaliaram níveis de cálcio na dieta para saber se esse nível também poderia ajudar a prevenir problemas de hipocalcemia. Então, esse estudo, ele comparou uma dieta neutra, né, uma dieta que não era, então, negativa, com uma dieta negativa, que é essa dieta aniônica aqui do menos 12. E eles encontraram que o pH da urina, que é a mensuração que a gente tem que fazer na prática, né, é ir no lote pré-parto, depois de 10, 15 dias de fornecimento da dieta, coletar a urina e ver se o pH caiu, mais ou menos para valores próximos de 6, se caiu é porque a dieta aniônica está fazendo efeito. Nesse caso aqui, observem que a dieta neutra, ela não deixou o pH cair. Né? Se o pH da urina não caiu, é um indicativo que o pH do sangue também não diminuiu aquele pouquinho que precisa. Então, o hormônio possivelmente não vai estar ativado, o PTH. Aqui, comparando 1,3 de cálcio ou 1,8, eles não encontraram diferença, né, para cálcio, para efeito de cálcio aqui no negativo, mas encontraram aqui uma interação para o neutro. Então, quando você trabalha com mais cálcio para uma dieta neutra, isso ajuda a diminuir o pH urinário, mas quando você trabalha com uma dieta já negativa, aí essa diferença não existe. E isso também vai refletir na produção de leite. Então, fornecer uma dieta aniônica vai ser importante para depois essas vacas produzirem mais leite
lá no pico da lactação. Além disso, para evitar a hipocalcemia, que pode se dar como forma clínica, onde a vaca fica deitada, não tem força para levantar, muito menos para comer e ser ordenhada, ou subclínica, que você não está vendo, né, que essa vaca está mal, só que ela está produzindo menos leite do que ela poderia produzir, né? Então, é uma perda que você está tendo, você não está enxergando. Níveis de potássio, também a gente tem que tomar muito cuidado com o potássio, porque altas dietas aqui, com altas concentrações de potássio, mesmo com a dieta aniônica, não permitem que o pH da urina caia. E geralmente, onde tem muito potássio? Em pastagens. As pastagens que a gente trabalha tem muito potássio. A silagem de milho também tem. Então, é importante limitar a quantidade de silagem de milho. Mais ou menos, a gente fala em torno de 20 quilos para uma vaca no pré-parto. E se ela estiver no pasto, você não tem como controlar. Então, por isso que é muito importante confinar esses animais no pré-parto, mais ou menos, pelo menos um mês antes do parto, para que você controle exatamente o que ela está consumindo. Porque mesmo fornecendo uma dieta com um DCAD menor, né, de menos 13, enfim, menos 17 aqui, o pH da urina ainda não baixa, pelo contrário, ele fica bem alto. Para a Girolando, né, os outros estudos foram com a raça holandesa, mas para a Girolando é a mesma ideia, tá? Então, quando se suplementa, né, fornece um suplemento, nesse caso aqui, um suplemento comercial, a gente tem um ganho aí nesses animais, porque eles vão produzir mais leite algumas horas após o parto e também dias, né, depois do parto. Então, com suplementação, dando uma dieta aniônica para esses animais, né? A gente está falando de vacas aqui que chegam no pico por volta de uns 25, 27 litros, então elas produzem mais do que aquelas que não recebem. De forma geral, aí no pré-parto, a gente recomenda que se forneça uma dieta aniônica, de preferência para todas as vacas do pré-parto, em qualquer rebanho, mas principalmente para aquelas que atingem pico já acima de 20 litros, né? Então, para vocês terem ideia, até a Nelore produz aí cerca de 15 litros de leite. Quando suplementa direitinho, aqui em Viçosa já foi até ordenhada a vaca Nelore, elas produzem no pico aí 10, 15 litros de leite. Então, falando de raça Girolando, Jersey, holandesa, é muito importante fornecer dieta aniônica. Esse DCAD tem que cair para menos 12, fornecer essa dieta pelo menos por 15 dias antes do parto, monitorar o pH urinário para saber se caiu, para estar em torno de 5,8 a 6,2 e não deixar sal à vontade. Tá? Então, tem que tirar aquele sal que a gente deixa à vontade e tem que dar só aquela dieta mesmo, porque com aquela dieta a gente vai fechar esse DCAD de menos 12. Bem, pessoal, a gente vai parar por aqui nesse primeiro break, então, para tirar as dúvidas que vocês possam ter tidos. Então, antes da gente entrar aqui no amido, no pós-parto. Nossa, Poliana, quanto conteúdo, quanta informação, quantas dicas, tudo muito precioso, tudo muito válido. O pessoal está aqui eufórico, com muitas perguntas para te fazer. Acredito que isso já mostra o reflexo do quanto você está disponibilizando um conteúdo extremamente rico e que as pessoas realmente estão engajando e querendo saber mais informações suas, tá? Então, vamos começar aí com as perguntinhas, tá, Poliana? As meninas aqui do suporte vão disponibilizar em tela e eu vou ler para que você possa sanar essas dúvidas, tá? A primeira é da Cláudia Canedo, de Valinho, São Paulo, tá? E aí ela pergunta se eu tenho uma fazenda pequena, tenho que fazer lotes, 30 vacas, aí ele colocou entre parênteses. Ou eu posso tratar cada animal separadamente na ordenha? Seria muito difícil na prática? Já viu isso? Cláudia, a sua pergunta é muito pertinente, já vimos muito isso sim, porque o nosso programa aqui, o Família do Leite, atende produtores pequenos, justamente como você com 30 ou até bem menos vacas que 30, às vezes 10 vacas e tudo mais. Então, o que você tem que ter na mente? Primeira coisa, se você oferecer a dieta separada, a ração sozinha, você não vai estar otimizando a fermentação ruminal. Então, vai acontecer aquilo que eu mostrei. O nitrogênio ureico do leite pode ser mais alto, isso pode prejudicar a reprodução das suas vacas, e elas podem comer menos do que comeriam se tivesse tudo misturado. Então, o que seria ideal aqui? Né? Não sei se você tem algum sistema de fornecimento, é claro que tem que ver a fazenda aí para conhecer melhor, mas o ideal seria você misturar, mesmo que se fosse na mão, a silagem com
o concentrado e fornecer isso de forma junto, né? Mesmo que seja uma mistura que não vai sair perfeita, mas junto, ração com silagem. Tá? Se você quer dar um pouco de ração na ordenha para tranquilizar o animal, para o animal ficar calmo lá, paradinho para ser ordenhado, tudo bem, você pode oferecer, mas não ofereça muito. O que é esse muito? Ofereça 1 quilo de ração ali, né, misturado a um volumoso de preferência, né? Vamos tentar não fornecer só a ração separada, porque isso é o nutricionalmente melhor. Tá? Agora, você vai ter que tentar unir o nutricionalmente melhor com o que vai dar certo na sua prática da sua fazenda, da sua propriedade. Tá? Mas 30 vacas. Talvez aqui você tenha que fazer, sim, 2 lotes, um de maior produção, outro de menor produção. Pode fazer um ajuste na ordenha, fornecer um pouco na ordenha, sim, e tenta fazer isso misturado já com algum volumoso. Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, tá, Cláudia? Vamos lá para a próxima. Na verdade, são 2 perguntas, tá, Poliana? Da Joyce Gondinho. Quando as vacas recebem a dieta separada, elas tendem a comer mais ração? E a segunda pergunta, como avaliamos a necessidade de FND para aumentar os critérios de separação de lote? Joyce, quando as vacas recebem a dieta separada, elas tendem a comer menos ração, tá? O consumo vai ser menor de tudo. E lembra o seguinte, que ela comer muita ração nem sempre é melhor. Porque se você tiver uma silagem de boa qualidade, a sua silagem vai sair 15 centavos o quilo. A sua ração hoje talvez esteja sendo R$ 2,50 o quilo. É claro que a gente está falando de termos proteicos e energéticos diferentes, mas a silagem ela vai ser muito mais barata do que você gastar muito com ração. Então, a sua pergunta é, se eu oferecer separado, se ela vai comer mais silagem? Porque a gente tem que otimizar o consumo de silagem desse animal de volumoso, tá? De boa qualidade, para a conta ser mais barata no final. Se você estiver fornecendo muita ração, talvez você não esteja conseguindo pagar as contas, porque a ração está muito cara. Como avaliamos a necessidade de FDN? A gente usa o NRC. O NRC tem equações de estimativa de consumo e de exigência. Então, são planilhas, são softwares que a gente vai colocar lá a produção de leite do animal, dias de lactação, se o animal está numa condição de estresse térmico ou não, porque isso vai influenciar no consumo, a produção de leite, se está gestante, se está ganhando peso, raça, peso do animal. A partir dessas características, a gente vai ter estimativas de exigência, tá? Então, assim, é um pouquinho mais complexo nesse caso. Assim, você tem que ter um nutricionista realmente te ajudando, né? Não é tão simples de fazer. Eu não sei, claro, né, se você é produtora ou nutricionista, mas usar a equação do NRC. Lá que a gente vai chegar nessa estimativa ou próximo dela. Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Joyce. Vamos lá para a próxima pergunta do Fábio Lênios. Se o TMR é melhor, como fica a questão das ordenhas robô, que fornecem concentrado identificando a vaca? O robô entrega só o concentrado ou o TMR? Se for só o concentrado, é só um pouco? Isso mesmo, Fábio. Quando as fazendas trabalham com o robô, ela trabalha com o TMR também. O que eles vão fazer? Podem dividir lá em 1 ou 2 lotes, né? Um lote vai ser sempre melhor, porque você vai ter um espaço livre para 60 vacas terem à disposição um robô. Um robô geralmente dá para 60 vacas, a depender do potencial de leite dessas vacas. E aí você fornece uma dieta TMR no coxo. Pronto, uma dieta padrão para todo mundo. O robô, ele faz o ajuste, né? Então, você, por exemplo, está com uma média de 30 litros de leite. Você formulou uma dieta para 30 litros e entregou no coxo. Só que vai ter vaca que está com 50 litros. Então, essa vaca deveria comer mais ração. Então, o robô entrega pellets. Esse pellet a gente pode trabalhar com teor de FDN maior, tá? É possível, inclusive, a gente colocar feno picado nesse pellet, tá? É possível fazer um pellet com uma fibra maior para a gente, talvez, evitar o problema de acidose que pode ter se essa vaca comer muita ração de uma vez. Além disso, trabalhar com a questão de bicarbonato, óxido de magnésio, que são aditivos que vão ajudar a controlar o pH do rumen para não deixar essa vaca ter acidose. Qual vai ser o problema dela comer a ração pura? É a acidose.
Quando ela come muita ração, ela vai produzir muito ácido propiônico, que é o propionato, e também muito lactato. E o lactato faz o pH do rumen cair. O pH do rumen caiu, aquelas bactérias que degradam a fibra param de trabalhar, porque elas funcionam melhor em pH acima de 6,2, 6,4. As bactérias que degradam a fibra param de trabalhar, a fibra acumula no rumen, o animal se sente cheio de forma física e come menos. E sempre que uma vaca come menos, ela produz menos, porque o volume de leite está atrelado ao consumo da vaca. Quanto mais ela consumir, mais ela vai comer, tá? Então, esse é o problema da questão quando você fornece muita ração no robô. Então, as estratégias é você trabalhar aí com uma TMR com mais fibra, com mais bicarbonato, com mais óxido de magnésio, com virginamicina, que também controla bastante. Então, a gente tem outras estratégias. Perfeito, sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Fábio. Vamos para a próxima, da Clarice Silva. O BN pode estar associado ao potencial de produção do animal também? E a Joyce Gondim, eu acho que são duas perguntas que estão relacionadas. A vaca que teve um PS maior produz mais leite, mesmo tendo o BN mais acentuado, porque ela recupera o BN mais rápido? Vamos para a primeira pergunta. Então, o balanço energético negativo pode estar associado ao... Pode, tá? Então, por exemplo, quanto mais leite a vaca produz no pós-parto, mais ela vai ter que... mais ela precisa de nutrientes, né? Basicamente é o quê? Ela vai precisar de lactato para produzir o leite e de aminoácidos para produzir a proteína do leite, né? Então, ela vai ter que quebrar essas reservas. Então, uma vaca que pare produzindo 10 litros de leite, precisa de uma quantidade bem menor de nutrientes do que aquela que pare com 30 litros de leite depois de uma semana. E a gente tem isso, né? A gente tem visto muito isso, tá? A outra pergunta é do período seco, né? Então, eu acredito que PS é o período seco. Então, a vaca que teve um período seco maior, ela também produz mais leite, isso mesmo. E ela vai ter um balanço energético mais acentuado, vai. Porque justamente o balanço energético negativo está atrelado à produção de leite. Então, uma coisa leva a outra. Você vai dar um período de descanso maior para os alvéolos entrarem em apoptose e novos alvéolos surgirem na glândula mamária, por isso que ela vai produzir mais leite. Então, o tempo de descanso vai ser suficiente para isso acontecer, esse turnover da glândula mamária. E, consequentemente, ela vai produzir mais leite. Então, ela vai precisar de mais nutrientes, vai ter que quebrar mais das suas reservas e pode ter, inclusive, mais problemas. A gente consegue contornar isso, claro, com a dieta, e principalmente com o score corporal. Então, se isso tudo acontecer com o score corporal 3, a gente diminui o problema. Se isso acontecer com o score corporal 4,5, a gente aumenta o problema. Perfeito, perfeito. Espero ter respondido as perguntas da Clarice e da Joyce. Temos mais uma perguntinha aqui, Pauliana. A Joyce novamente. Na prática, as rações amnióticas são de qualidade? E a quantidade e a qualidade do volumoso pode interferir na ração amniótica? Joyce, na prática, você pode sim encontrar núcleos aniônicos que não são de qualidade. Sim, pode encontrar. A gente tem várias empresas no mercado, os preços variam, e quando você vê um preço bem abaixo da média, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Os sais aniônicos são muito caros, então... na prática, essa dieta vai sair mais cara sim. Então, quando for muito barato, você pode desconfiar que pode ter alguma coisa errada. O que vai te dizer se está errado? O pH da urina. Você pode até tentar. Forneça ele. Se o pH da urina não cair, é porque a dieta não funcionou. Então, você precisa ter seu alerta ligado nessa dieta, nesse núcleo. O volumoso interfere sim. Deixar a vaca no pasto, solta, vai fazer com que ela consuma a quantidade que ela quiser de pasto. E o pasto tem muito potássio, isso vai influenciar. E se você oferecer silagem de milho à vontade, a silagem de milho também tem muito potássio. Vai prejudicar a sua dieta aniônica. Poliana, pode ficar à vontade para retomar com o seu conteúdo. Tá joia? Vai dar para o final para mais perguntinhas. Beleza, então. Então, depois desse break aí para a gente já tirar as dúvidas, vamos agora para o amido no pós-parto.
né? Então, a gente também vem observando no Brasil aí que tem uma quantidade muito grande de fazendas trabalhando com grão reidratado, né? Então, a gente tem o grão úmido, que é quando a gente faz a colheita do milho antes da época convencional, então o milho está úmido ainda, só que isso não é tão simples no Brasil, porque a gente não tem equipamentos apropriados, a gente talvez não consiga acertar o ponto adequado da colheita, então no Brasil é muito comum reidratar o milho. E aí, no pós-parto, né, uma das dúvidas que se tem é trabalhar com amido de 21, que seria o ideal, ou muito amido, que seria 28%. E também dependendo da forma do amido. Então, esse estudo, ele avaliou a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura com diferentes formas de milho que são oferecidos para essa vaca. Então, observem que é o maior valor aqui de produção de leite, né, vacas de 50 litros aqui, chegaram nessa maior produção quando a gente trabalhou no pós-parto dela, com 21% de amido, tá? Isso ele úmido ou aí reidratado, ou então com 28% de milho seco. Então, esses dois tratamentos, eles foram os melhores em aumentar a produção de leite desse animal depois ali, né, do período de transição. Então, você deu esse milho, né, nesse formato, esse amido nesse formato úmido ou seco no pós-parto, e qual vai ser o reflexo disso no pico de lactação? Então, esse é o reflexo, sendo que menores valores para 21% milho seco ou para 28% milho úmido. E por que isso acontece? Pela concentração de aptoglobina, que é uma proteína de fase aguda produzida no fígado, que se liga irreversivelmente à hemoglobina após a hemólise. E aí foi observada uma concentração maior de aptoglobina naquelas vacas que consumiam uma dieta contendo muito amido rapidamente digestível, né? Quando a gente trabalha com grão úmido, a gente aumenta a digestibilidade desse amido, dependendo do tempo que essa silagem de grão úmido aí, ou reidratado, fica armazenada. Então, esse estudo nos mostra que a gente pode trabalhar com 21 ou 28. Vai depender da forma como esse amido se encontra. Então, aqui, né, quanto maior a concentração de aptoglobina, né, essa que vai ser muito maléfica para a vaca, menor a produção de leite. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, de forma geral, trabalhando com reidratado 28%, vai ter mais problemas inflamatórios para essa vaca. Então, não é interessante. Agora, trabalhar com reidratado a 21% é o que vai te trazer melhores resultados de leite e de imunidade para essa vaca, né? Então, aqui é a percentagem de amido, tá, gente? Então, amido de 21% ou amido de 28%. Então, optem pelo 21% se você for usar o milho reidratado como fonte aí energética, a gente sabe que tem muita gente usando. Um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar é a monenzina, né? Então, a monenzina, eu trabalho muito com ela no pré-parto, no pós-parto, aí para vacas de mais alta produção. Ela atua no rumen selecionando as bactérias gram-negativas. Então, as gram-negativas, elas ficam em maior quantidade e as gram-positivas, elas vão diminuindo a concentração que a gente encontra aí no rumen. E o que elas fazem, né? Então, as bactérias gram-negativas, elas produzem o propionato, principalmente, enquanto que as gram-positivas, elas produzem o acetato e o butirato a partir do alimento, né? Então, o acetato é precursor da gordura do leite, ele é muito importante. O butirato é a fonte energética para a parede ruminal, para o rumen funcionar. E o propionato, ele é precursor da glicose no fígado para depois lá virar lactose e direcionar o volume de leite produzido. No rumen, né, também há produção aí de gás carbônico, CO2 e o metano. E esses gases, eles são produzidos a partir dessas bactérias gram-positivas. Então, há uma perda de energia aqui na forma de CO2 e CH4 quando se tem uma quantidade de bactérias gram-positivas elevada no rumen. Então, a ideia da monenzina é diminuir essa quantidade e ela vai agir nas bactérias gram-positivas porque essas não têm uma camada extra de proteção, como tem as bactérias gram-negativas. Então, a monenzina, ela age, né, muito nas positivas, porque é mais fácil dela entrar dentro da célula. Ainda no rumen, a gente encontra uma grande quantidade de sódio fora das bactérias e uma grande quantidade de potássio dentro das bactérias, tá? E aí, a monenzina também é chamada de um ionóforo, que é justamente pelo modo de agir se a base é de íons, né? Ionóforo vem daí.
Então, isso aqui é o normal. Muito potássio dentro da bactéria, muito sódio fora da bactéria. A monenzina, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas moléculas de sódio e vai jogar para dentro da bactéria e vai tirar o potássio. Então, essa bactéria, ela entra no estresse muito grande, ela gasta muita energia, muito ATP tentando reverter essa situação, não consegue, acaba morrendo. Então, sobram ainda algumas bactérias gram-positivas que se tornaram resistentes à monenzina, e aqui você vai ter mais bactérias gram-negativas. Então, no final, a gente vai ter uma vaca que vai utilizar melhor a energia que a gente está fornecendo para ela para produzir mais propionato. E o propionato vai virar glicose, a glicose vai ser muito importante para o balanço energético negativo e produção de leite. Então, é isso que a gente vai ter no final. A monenzina, então, né, nessa fase de transição aí, ela está mais que comprovada que ela ajuda muito a controlar os corpos cetônicos, o beta-hidroxibutirato. Então, aqui foram mais de 33 estudos compilados nessa meta-análise durante a transição, que viu que quando se usa a monenzina, tem-se uma queda de 13% na concentração de beta-hidroxibutirato. Além disso, o NEFA também caiu 7%, aqui ó, valor estatístico, tá? Diferença estatística, e a glicose aumenta em 3%. Então, esses fatores aqui positivos fazem com que a gente comece a utilizar a monenzina para essas vacas aí em confinamento já antes mesmo do parto. A virginamicina também é um aditivo, não é um ionóforo, no caso ela é um não ionóforo, então ela também vai agir nas bactérias gram-positivas mas de uma maneira diferente do que a monenzina, e muitos núcleos, muitas formulações, inclusive, trabalham com a inclusão da virginamicina com a monenzina, que é esse, deixa eu pegar aqui meu apontador aqui, a laser, para ficar mais fácil. Esse amarelinho, né? Virginamicina e monenzina juntas tem um potencial maior aí de produzir mais leite, inclusive, do que quando se fornece elas de forma separadas, né? Além disso, para o beta-hidroxibutirato, que é lá um grande problema que a gente tem de corpo cetônico, quando a gente trabalha com as duas juntas também, a gente vê uma diminuição, né, em relação ao grupo controle. Não houve diferença para a virginamicina sozinha, e aqui nesse estudo, dependendo das semanas de lactação, houve um efeito quando comparou com a monenzina sozinha. Mas, fato é, ela ajuda bastante na questão também de controlar aí essas bactérias que vão produzir mais acetato, butirato, diminui essas bactérias e tem um efeito muito bacana no controle do pH ruminal. Então, também age nas bactérias ácido-láticas, diminuindo a sua concentração e ajudando a controlar o pH do rumen, o que é muito importante para vacas em confinamento. Um outro aditivo interessante é a niacina. A niacina ela é precursora da coenzima NAD+P. Essa coenzima, ela atua nas vias catabólicas e anabólicas da vaca, ou seja, tudo que envolve quebra, né, catabolismo, ou anabolismo, que é a construção de alguma coisa, essa coenzima, ela é necessária. Então, né, esse N aqui de niacina é muito importante. E esse estudo foi conduzido avaliando a inclusão de niacina na dieta e vendo que ela foi bem eficiente, né, que a gente tem as barras pretas com niacina, em diminuir a quantidade de NEFA, né, que é aquela gordura que foi quebrada e está indo lá para o fígado, né? Então, ela vai direcionar melhor o anabolismo e o catabolismo, porque vai ter mais coenzima NAD+P disponível para o animal. Então, a diferença é bem grande, principalmente no dia 1 aqui, ó, de 600 micromols aqui, a gente vai ter, miliequivalentes, a gente vai ter de 600 para 1.100, então uma diferença grande, e ainda com diferença estatística aqui até o 14º dia, ao se utilizar a niacina. A niacina é bem menos disponível aqui no Brasil, mas aí fica como sugestão aí para nutricionistas e empresas que queiram trabalhar com ela. A levedura também, essa aqui é uma meta-análise que juntou muitos experimentos para chegar numa conclusão de como que a levedura pode ajudar a produzir mais leite no confinamento. E a gente tem que ela tem um efeito positivo em ajudar a controlar o pH ruminal, em aumentar a concentração dos ácidos graxos voláteis, né, que é o propionato, o butirato, o acetato, então aumenta também, em aumentar a digestibilidade da matéria orgânica, então com a levedura se aproveita mais os nutrientes da dieta,
Além disso, um efeito positivo no consumo de matéria seca, na produção de leite e aqui uma tendência em aumentar a gordura do leite. Então, são muitos experimentos aqui nessa meta-análise, dando para a gente essa informação e que a levedura ela é bem interessante, bem importante. Antes de chegar no DDG, que por último, né, a gordura protegida, aqui tem muita controvérsia, né? Aqui a gente encontra estudos que veem efeito positivo, outros com efeitos que não foram tão positivos assim, foi indiferente. Eu trouxe um exemplo para vocês verem de controvérsia, né? De que não houve efeito positivo. Então, que na produção de leite, a gente vai ter aqui o efeito, né? Quando se utilizou a gordura protegida nessa barrinha escura, a barrinha preta. Então, observem que a produção de leite foi menor quando se incluiu a gordura protegida em detrimento de amido. Então, tirou o amido da dieta e colocou mais gordura, né, na forma protegida, para não prejudicar a fermentação ruminal. E essa gordura que não foi eficiente, porque essas vacas produziam muito leite, elas estavam precisando de amido naquele momento, não era de gordura, né? Aqui, nessa mesma linha, e agora para controlar a questão do fígado gorduroso, da esteatose hepática, que é um problema que a gente tem no pós-parto, também, ó, com gordura protegida, foram até encontrados valores maiores, né, do que aqueles do tratamento controle, né? Aqui 10 dias antes do parto, aqui foi igual, aí aqui já começou a observar, né, que ela foi eficiente, aqui diminui um pouco, tal, mas antes do parto, inclusive, nem houve diferença, né? Mas assim, de forma geral, as gorduras são muito usadas para o pré-parto e pós-parto, porque a vaca tem uma limitação de consumo, ela come menos, então a gente precisa adensar a energia dessa dieta. Agora, você tem que tomar cuidado quando você pensa em leite, porque se você tirar muito amido também, você pode ter um prejuízo na produção, né? Agora, se o seu amido estiver lá para 25%, 27%, aí tudo bem você colocar gordura para não ter que aumentar ainda mais o amido da dieta. Por último, né, mas talvez aí mais importante no momento que a gente fala em novidades para nutrição em vacas no Brasil, é o DDG, que é uma sigla em inglês, que quer dizer Dried Distilled Grains, ou seja, grãos de destilarias secos, tá? A gente está usando muito DDG no Brasil agora, né, principalmente para sistemas intensivos aí de confinamento, pelo simples fato que a alimentação ela está compreendendo aqui 60% dos gastos na média e outros 40% que são gastos com outras coisas que a gente tem na fazenda. Então, é muito caro milho, soja, valores astronômicos, jamais vistos antes, e a gente acaba tendo a necessidade de usar produtos alternativos a milho e soja, né? Então, a gente tem aí fubá de milho, farelo de soja como a principal base de formulação de dietas para a vaca, um porque proporciona muita energia, o outro porque proporciona muita proteína, né? Então, eles se complementam e é a base para uma dieta perfeita de gado de leite. Só que tem acontecido é que tanto milho como soja no Brasil estão sendo muito exportados, né? Principalmente agora com o dólar alto, então a gente está vendo aí que esse dólar nesse preço está sendo muito vantajoso a gente mandar, né? A gente, Brasil, mandar isso para fora, porque é um livre mercado, então não tem como o governo falar, vou restringir, não vai vender para fora. Não é assim que funciona. Então vende para quem está pagando mais e aí vai vender para o mercado externo, que está em dólar, está muito convidativo. E a gente não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é procurar alternativas para baratear e ser mais eficiente, tá? Porque vai continuar precisando de leite, a gente sabe que quem não for eficiente não vai conseguir pagar as contas, vai sair da atividade, e a outra pessoa vai ter que produzir aquele leite que, né, alguém deixou de produzir, e assim é o mercado. E como o Brasil, ele vende aí para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Ásia, enfim, né, milho e soja, o DDG, então, passou a ser visto aí agora com outros olhos, por ser um alimento muito interessante. E não é só ele, na verdade, né? A gente tem no Brasil a casquinha de soja, mas também tem muito difícil de encontrar, dependendo de onde você esteja. Polpa cítrica também subiu junto aí com o milho, né? O milho subiu, ela subiu junto, também tá difícil de encontrar. E aí o DDG, que dependendo de onde você esteja no Brasil, você pode ter mais disponibilidade ou menos, né? E a questão de preço também. Então, tudo é para quê? Para a gente diminuir o custo e aumentar o lucro do produtor. É isso que ele quer no final. Mas da onde saiu o DDG, né?
Bem, a história vem lá nos biocombustíveis. Então, o mundo sofre uma pressão muito grande em relação da gente, né, tirar os nossos combustíveis do petróleo, os combustíveis fósseis, então está cada vez maior a pressão por carros elétricos, por biocombustíveis, porque poluem muito menos o meio ambiente, né? Então, combustíveis fósseis estão aí com dias contados aí nos próximos anos. E essa questão de energia renovável, né, fez com que o Brasil começasse a ver como possibilidade a produção de etanol a partir do milho. Então, por muito tempo aqui no Brasil, né, a gente tinha o quê? O milho, ou melhor, a cana-de-açúcar, como o principal substrato para a produção de etanol. E ainda é, né? Ainda é. A gente vê várias usinas, inclusive, que estavam fechadas, voltando, devido à demanda que está tendo. Só que lá nos Estados Unidos, na verdade, não é a cana-de-açúcar, porque lá é um clima temperado, então a cana-de-açúcar vai melhor no clima tropical. Então lá eles já estão muito acostumados a ter o DDG, a usar o DDG, e eles lá, né, têm o DDG porque muito do etanol dos Estados Unidos é produzido a partir do milho. Só que no Brasil, no ano passado, teve um aumento muito grande na produção de etanol a partir do milho, aumentou 70% em relação ao ano anterior. E esse aumento tem feito, então, com que haja a produção, né, desse coproduto, desse subproduto chamado DDG. Em termos de Brasil, quando a gente pensa de usinas de etanol, né, que produzem etanol a partir do milho, a gente tem muitas usinas no Mato Grosso, né? Aqui cada milho desse aqui é uma usina, então até na última levantamento que a gente fez, eram 8 usinas no Mato Grosso, 5 aqui no Goiás, uma em São Paulo e uma no Paraná em operação, tá? 2 já em construção, outras 2 no Mato Grosso e outros projetos em Goiás, Mato Grosso, em Rondônia. Quer dizer, agora me perdi, acho que aqui é Rondônia, vocês me desculpem que agora a geografia fugiu aqui, mas se não for, me desculpe, quase certeza que é. Vamos lá, então. A questão, então, do DDG, como que ele é produzido? Moagem, né? Então, o primeiro passo é chegar aqui o milho para ser moído. Então, esse milho vai ser moído, são colocadas enzimas aí nesse milho, né? Nesse processamento de cozimento, depois o milho moído com enzimas, ele é cozido, depois ele é fermentado e depois ele é destilado, né, para a produção aqui do etanol, que vai abastecer o caminhãozinho aqui para poder chegar lá no nosso posto de combustível. Então, né, visto de outra maneira, a gente tem o milho que é moído, fermentado, destilado para a produção do etanol e vai sobrar aqui uma vinhaça completa. Então, essa vinhaça completa, ela é centrifugada, vai virar uma vinhaça fina, que depois de um processo de evaporação, vai ter aqui os destilados condensados. Ainda tem um outro processo onde vira o WDG. Então, enquanto o D é de seco aqui, esse W é de wet, que é úmido, tá? E depois de uma rotatória, ele fica seco. Então, é uma secagem desse que é úmido. Visto que, pensa, vou transportar um produto úmido, vai sair muito caro, vou transportar água, então não compensa, a gente tem que transportar algo seco. Ainda, né, esses destilados condensados, então eles podem ser aqui o WDG, se a gente colocar os solúveis, ele é chamado de WDGS com solúveis, ou o DDG, que também pode ser chamado de DDGS, que é o DDG com solúveis. Ou seja, a gente está falando aqui de uma infinidade, né, de possíveis composições do DDG. Então, eu trouxe uma média para vocês aqui. O que seria o DDG normal? Ele teria 90% de matéria seca, 30% de proteína, 5% de gordura e 46% de FDN. O DDG com solúveis, ele teria uma matéria seca um pouco menor, um pouco mais de proteína e mais gordura. E aqui diminuiria a FDN. Então, o DDG com solúveis, ele vai ser mais energético. Ou o WDG. Aqui eu vou ter a matéria seca baixa, isso não é interessante, porque no transporte eu vou estar transportando muita água, isso fica muito caro. A proteína, né, com base aqui na matéria seca, vai ser um pouco maior e com muito estratégia, o que pode dificultar um pouco a gente formular algumas dietas. E a FDN aqui de 43 intermediário. Mas quando a gente pega aqui a questão da proteína, independente, né, se a gente está falando de DDG, DGS ou WDG, é uma proteína de altíssima qualidade, porque ela vai ter boa parte dela como PNDR, que é uma proteína não degradável no rumen.
Essa PNDR, inclusive, a gente busca ela para poder fechar as dietas de forma adequada, de vaca de alta produção, então ela é muito interessante. Além disso, essa fibra aqui, né, FDN, ela é muito digestível. Então, tudo isso aumenta bastante o valor energético do DDG e faz ele ser um produto muito interessante. Então, o DDG no rumen da vaca, né, a gente vai ter um objetivo de diminuir o custo com a alimentação, a gente vai aproveitar o resíduo dessa indústria e, no final de tudo isso, ainda um aumento de produção de biocombustíveis. Então, se a demanda de DDG estiver alta, continuar alta, com certeza isso aquece esse mercado. Esse aqui foi o DDG que a gente usou aqui em Viçosa, no experimento que eu vou mostrar os resultados para vocês, para a gente finalizar, que é justamente aquele da tabela, a matéria seca por volta aqui de 91%, proteína de 30%, FDN de 46%, e aqui gordura de 5,4%. Tá? Então, esse aqui que é a composição do DDG, desses resultados que eu vou mostrar. Por que isso é importante? Porque como existem muitas plantas, né, aí de fabricação de etanol a partir do milho, você pode encontrar DDG de tudo quanto é tipo. Então, talvez esse resultado que eu vou te mostrar, ele não vai servir para o DDG que você está usando. Então, você precisa coletar uma amostra do DDG, mandar para um laboratório aqui, né, 3R Lab, a gente também trabalha aqui com Exalc Lab, enfim, manda para um laboratório para você ter certeza de que produto você está trabalhando, né, desse lote que chegou para você, para que depois você não tenha frustrações futuras se você achar que ele for bom, né, o que veio e não vier. Então, aqui a gente fez o quê? A gente substituiu o milho e a soja. Né, milho e soja está muito caro. A gente aqui trabalhou com primíparas, né? Então, novilhas paridas aí, com média de 30 litros de lactação. Então, são novilhas que produzem bastante leite. E a gente, no primeiro momento, substituiu metade, mais ou menos metade do milho da soja. E no segundo momento, a gente substituiu totalmente o milho e a soja, tá? Então, o tratamento zero DDG já fala por si, não teve DDG nenhum. O 20% na dieta quer dizer que eu substituí mais ou menos a metade do milho e da soja. E o 40% de DDG eu substituí totalmente o milho e a soja. O que aconteceu com a produção de leite? Ela não caiu para 20% de DDG na dieta, tá? Então se manteve alta, 31 de média, mas ela caiu quando eu não trabalhei com milho e com soja, trabalhei só com DDG. Então, para animais de alta produção de leite, nesse caso, né, para primíparas de alta produção, substituir totalmente o milho e a soja pode não ser vantajoso, porque você vai quebrar em 5 litros aqui por dia a produção. Mas é muito vantajoso você substituir 20%, né, na dieta, tá? Ter 20% de inclusão, na verdade, substituir metade do milho e da soja. Mas isso tem um problema. E o problema é a proteína do leite. O gado que a gente usou nesse experimento, ele tem naturalmente uma proteína baixa, tá? Então, ele tinha mais ou menos aí na questão de genética, a gente sabe que influencia muito, valores por volta de 2,9% a 3% de proteína. Mas quando a gente colocou DDG para dietas com níveis de fibra adequados ou níveis de fibra, né, FDN elevados, a proteína do leite caiu, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você tiver um gado que já tem proteína baixa, trabalhar com muito DDG pode cair a proteína do leite, tá? E aí, igual aqui, ó, com alta fibra, 40% de DDG, que era só DDG na ração, não tinha milho, não tinha soja, caiu para 2,55, caiu muito. Isso acontece pela falta de lisina que há na dieta. Porque eu tirei a soja tem muita lisina, e acabou que o DDG é pobre em lisina, porque é um alimento que vem do milho, ou seja, tem mais metionina, e acaba aí tendo esse prejuízo depois, tá? Então, esse é o detalhe que a gente precisa ajustar agora, né? Mais experimentos para entender como que a gente não prejudica a questão da proteína do leite. Para avaliação econômica, que a gente fez essa avaliação aqui, então a gente considerou essas médias de produção de leite para 0, 20 ou 40% de DDG na dieta, tá? O preço do leite, quando a gente fez o estudo, né, e quando a gente comprou os alimentos, claro, estava R$ 1,75. Então, esse aqui foi a renda bruta da venda do leite por vaca, e aqui o gasto com alimentação por vaca.
Então, mesmo com o frete, né, a gente observa, e eu estou aqui em Minas Gerais, em Viçosa, eu estou super longe da onde produz DDG, então o frete encarece muito. Mesmo assim, a gente ganhou mais dinheiro aqui, é claro que isso aqui é o RMCR, né, renda bruta menos o custo com alimentação. Então, aqui sobra mais dinheiro do que quando eu trabalho com 0% de DDG. Se você estiver numa região próximo das usinas e você conseguir comprar DDG ainda mais barato, você pode ter certeza que você vai ter um retorno ainda maior, né? Então, aqui a diferença foi de 3,14 por dia por vaca de economia. Bem, então, para terminar, e as mensagens finais são as seguintes, que o sistema de freestyle e compost bar, eles requerem o mesmo manejo de alimentação, porque não vai mudar nada a nutrição para esses sistemas. O manejo do score corporal é fundamental para o sucesso da atividade. O conforto térmico, essencial para otimizar a produção de leite. Você pode ter ganhos extras, na verdade, vai ter, se fizer uma divisão de lotes adequada e trabalhar com a dieta totalmente misturada, que é a TMR. A monenzina e a virginamicina, para mim, para minha opinião, são indispensáveis hoje para pré-parto, pós-parto e vacas de mais alta produção. A levedura, ela melhora bastante aí o desempenho. A gordura protegida, a gente encontra resultados contraditórios na literatura, mas ela é muito importante no pré-parto. O amido, a concentração, vai variar bastante de acordo com a forma que você oferece, se é grão úmido, reidratado ou se é o seco. E o DDG apresentando resultados bem promissores, né? Esse estudo que eu mostrei para vocês foi o primeiro estudo com vacas de leite, né, avaliando aí esses níveis tão elevados no Brasil. Então, é um estudo feito aqui mesmo, em Viçosa, com vacas holandesas de alta produção. A gente tem bastante coisa na literatura, mas são estudos americanos, norte-americanos, que, de forma geral, concluem que até 30% de substituição seria adequado, não mais do que 30%, né? E é justamente isso que a gente mostra, 40% o prejuízo no leite, ele é significativo, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bem, pessoal, é isso nessa segunda parte. Eu fico agora à disposição de vocês aí para as perguntas referentes a esse final de palestra. Poliana, maravilhosa. Primeiramente, eu queria te parabenizar por esse conteúdo riquíssimo, né? Muita informação, muita dica e com respaldo técnico, né? Que a gente precisa disso, trazer as pesquisas já da academia para o campo e disponibilizar isso para os nossos produtores, para que eles tenham mais segurança. E teve chuvinha de perguntas, né, Poliana? Aí a galera tá eufórica, querendo conversar contigo, se aprofundar mais no conteúdo, né, nas informações, para que justamente a gente consiga aplicar isso de fato no campo. E aí vamos iniciar as nossas perguntas, tá? Com a da Joyce Robinho perguntando, né? Então a monenzina mata as gram-positivas para sobrar mais negativas e ter mais fonte de glicose? A gente pode falar que mata, né? Talvez esse não seja o termo mais técnico, mas sim, Joyce, as gram-positivas, elas acabam sofrendo a equação da monenzina e a população diminui. Sim, então, assim, ela mata mesmo, né? Talvez é uma maneira cruel de falar, mas é justamente isso que acontece. Certo. Só fazendo uma ressalva aqui, tá, Poliana? Quando você ali apontou no mapa geograficamente, o estado era de Roraima, tá? Ai, obrigada! Tudo bem. Pois é, na hora eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, agora Rondônia, ainda bem que você me salvou, obrigada. Sem nenhum problema, tudo bem, tá? Vamos lá para a segunda perguntinha, tá? Do Fábio Lemos. Se eu errar a quantidade de monenzina e ou vigiamicina, nossa, que palavra, eu não consigo dizer, vigiamicina, e matar muito mais as gram-positivas, ficando só com o propionato, terei algum problema? Minha conexão caiu só por alguns segundos aqui, mas eu consegui ler a pergunta aqui do Fábio, na questão da monenzina, né? Se errar, se colocar muito, né? Acho que essa é a pergunta. Fábio, existe um trabalho que avaliou a concentração elevada de monenzina, tá? Então, assim, para justamente avaliar a toxicidade da monenzina. Então, quando a gente erra, isso pode acontecer na formulação, na batida da dieta, né? O que vai acontecer? A primeira coisa que você vai ver é a diminuição do consumo. Porque justamente a gente quer diminuir a população de bactérias gram-positivas, não queremos acabar com ela.
Porque ela é importante. O butirato, que é produzido por elas, é importante para o rumen se manter ativo e funcionando. O acetato é importante para ser a gordura do leite, senão a vaca vai ter que quebrar a gordura dela para mandar para o leite. Isso é ruim também, né? E além disso, ela vai quebrar, vai ajudar na digestão da fibra, né? Essas bactérias vão aproveitar a fibra e isso vai aumentar a taxa de passagem e aumentar o consumo, né? Uma coisa leva a outra. Então, a gente não quer nunca acabar com todas as dispositivos, que é só diminuir a população. Se você errar, você vai afetar, dependendo do quanto você erre, a primeira coisa que você vai ver é queda de consumo. Justamente porque esses animais não vão ter bactérias para degradar a fibra. Então, vai aumentar a taxa de retenção da fibra, a fibra fica mais tempo no rumen e cai o consumo. Vai cair o consumo, vai cair o leite. Dependendo da quantidade que você colocar mais, você pode realmente levar esse animal até a morte, tá? Então, tem um estudo bem antigo que avaliou essa questão de toxicidade. Então, mas assim, são quantidades muito elevadas. Mas como a gente trabalha com miligramas, né, então é possível errar. Por isso que é tão importante as aulas de cálculo, de matemática, entender muito bem essas questões aí de grama para miligrama, para quilo, para que você não erre, tá? E você não pode ficar só com propionato, não, tá? A maior parte ainda vai ser acetato. Então, assim, quando a gente pega as quantidades, é acetato, propionato e butirato. Você só vai aumentar uma, você não vai acabar com a outra. Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Fábio. Vamos para a próxima pergunta. O Alexandre Souza. Esses estudos com DDG serão publicados? Esse é o nosso objetivo. O orientado defendeu a dissertação dele de mestrado, que ele conduziu o estudo, no mês passado. Agora ele está terminando de corrigir os 2 artigos do estudo dele para a gente mandar para a revisão em inglês, para depois mandar para a revista científica. Esse é um processo que leva meses, né? Não é tão simples, mas os artigos estão quase prontos. Então, fique atento, Alexandre. Em breve estarão disponíveis. Vamos lá, Joyce Godinho. O que é gordura protegida? Quais são as fontes aí para que a gente possa entender mais sobre a gordura protegida? Tá. Por exemplo, se você der óleo de soja não é protegido, tá? Então, você deu óleo de soja. O óleo de soja, ele vai ter uma quantidade de ácidos graxos insaturados muito elevado. E o ácido graxo insaturado, ele é tóxico para as bactérias, tá? Além disso, prejudica a digestão da fibra. Então, a gente não pode fornecer uma fonte de gordura poliinsaturada sem que ela esteja protegida. A proteção a gente faz com sais de cálcio. Então, é algo feito lá na indústria, onde complexa a gordura com sais de cálcio para que a gordura fique inerte no rumen. Aí essa gordura passa pelo rumen sem ser degradada pelas bactérias ou então causar algum problema nas bactérias e vai ser aproveitada lá no intestino, assim como acontece com nós aqui, seres humanos. A gente come lá no intestino que a gente vai aproveitar. Né? Então, é para passar pelo rumen sem que nenhum problema aconteça. No Brasil, a gente usa muito óleo de palma protegida, tá? Então, é uma gordura que a gente usa bastante, justamente porque ela vai inibir que as bactérias consigam tentar degradar essa gordura, porque a bactéria não vive de energia da gordura, não vive disso. Mas isso vai ser tóxico para elas. E aí a gente acaba, né, rumen sem bactéria não existe. Então, esse que é o ponto. Espero ter respondido a sua pergunta, Joyce. Vamos para a próxima, da Cláudia Canedo. Sei que foge um pouco do tema, mas poderia me dar uma dica sobre como dimensionar o espaço de uma linha de trato para as vacas? Na verdade, não foge do tema. É porque esse tema, ele daria pra gente ficar 6 meses falando de tanta coisa, que depois que eu mandei, eu falei, gente do céu, eu devia ter colocado mais específico. Mas, Cláudia, é o seguinte, a gente trabalha com espaçamento linear no coxo, que pode variar de 80 centímetros até 1 metro, tá? Isso depende do número de tratos que você faz e do tamanho do seu rebanho. E do quanto essas vacas comem. Então, por exemplo, se tratando de vacas holandesas, tá? De alta produção, elas precisam comer muito. Então, se você fizer só 2 tratos, talvez você vai ter que investir num espaçamento um pouco maior, mais de 80 centímetros. Se você fizer 3 tratos no dia, você pode trabalhar com 80 centímetros. Então, vai depender do tamanho do animal, de quantos tratos você faz por dia, que também é um outro
ponto para a gente discutir, né? Se tivesse mais tempo, né? Quantos tratos fazer por dia e de quanto que essa vaca vai consumir. Porque quanto mais ela consumir, mais tempo ela fica no coxo, né? Ela fica ali comendo e não vai liberar espaço para outra, ou acaba batendo numa vaca mais fraca e a outra não vai comer, tá? Mas seriam esses valores aí, mais ou menos. Perfeito. Espero ter respondido sua pergunta, tá, Cláudia? E, infelizmente, esgotamos o nosso tempo, tá? A Poliana tem outro compromisso agora, mas desde já agradecemos, estamos extremamente gratos e lisonjeados com as suas palavras, com as suas informações, com o seu respaldo técnico, tá? De ter colaborado aqui conosco nessas discussões. E se você quiser, fique à vontade aí para se despedir do pessoal com as suas últimas palavras, Poliana. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês da organização, pelo convite, de parabenizar vocês pela iniciativa, pelo evento, parabéns. Depois, pessoal, aqueles que tiveram dúvidas que eu não consegui responder, eu vi que tem várias que chegaram aqui, estou de olho aqui no chat para ver se daria tempo de responder todas. Fiquem à vontade de mandar um e-mail para mim, tá? Estava lá no meu último slide, mas se vocês não pegaram, é poliana.rota com 2T, @ufv.br, ou coloca no Google também, que a UFV disponibiliza fácil para vocês. Podem me mandar por e-mail, vou ter o maior prazer em responder assim que eu tiver um tempinho para entrar aí no e-mail, tá? E obrigada aí pelas perguntas e pelo tempo de vocês. Nós que agradecemos, Poliana, e nós agradecemos também ao público que esteve extremamente ávido, perguntando, participando, engajando. E eu vou aguardar vocês, tá, pessoal? Na nossa próxima palestra, às 19 horas, tá? Como reduzir as taxas de mortalidade e criar melhor suas bezerras com a médica veterinária Sandra Sesteira, às 19 horas, tá, pessoal? Então, vou aproveitar agora, fazer um lanche e tal, descansar um pouquinho, ver as anotações, tá, gente? Que tá um conteúdo extremamente rico e eu conto com vocês, tá? Às 19 horas, para estarmos aqui aproveitando cada vez mais esse evento. Um beijo e até mais tarde.